Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Essa aqui é a nossa série sobre o CQC, uma ferramenta aí Go para ajudar, auxiliar aí na tradução das queries e do esquema para modelos aí de Go, certo? Então esse aqui é o vídeo de número 7. A gente vai concluir a série por aqui, né? A gente já viu bastante coisa, já vimos praticamente todo o conteúdo. O que ficou faltando foi o que a gente vai ver hoje aqui, né? Uma partezinha de configuração, alguns parâmetros ali que a gente pode colocar no arquivo de configuração e a gente vai ver hoje. E outros detalhes, né? Caso você queira se aprofundar mais aí na biblioteca, embora ela seja bem simples, né? Assim, em termos de funcionalidades, acho que a gente cobriu aqui o principal para colocar em um sistema, digamos. Mas se você quiser se aprofundar mais, ver outras configurações e detalhes, recomendo que você dê uma olhada lá na documentação e aí você tem esse aprofundamento, beleza? Bom, então é isso. Antes de começar o vídeo, como sempre, né? Fazer aquele pedido, né? Pedir para, se você não for inscrito ainda, se inscreve aí no canal, ajuda a gente aí a crescer, atingir outros públicos, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, é um feedback bom aí pra gente, pra saber se o vídeo tá atingindo o objetivo, né? Se também não gostar, não tem problema, deixa o dislike lá que a gente recebe também como feedback. Se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade também para usar esse recurso. Joia? Então, bora lá, bora fazer a conclusão dessa série, que eu acho que foi bem interessante aí para quem quer uma alternativa para o uso de ferramentas de ORM. Eu acho que o CQC ele atende bem esse público, né? Para aqueles mais amantes aí de escrever suas próprias queries, né? Seu próprio SQL ali. Quem não abre mão disso, eu acho que a ferramenta é bem interessante para isso. Bom, o que que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver algumas configurações aqui que a gente pode fazer nesse arquivo, mas também algumas melhorias em termos do código que é gerado, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa consulta aqui, certo? Se a gente pegar essa consulta, que ela passa como parâmetro aqui, ó, é uma lista de IDs. Se a gente olhar aqui o código gerado, ó, vamos abrir aqui, aqui no queries, com o nome da query é getPosts by IDs. Então vamos ver aqui, ó, getPosts by IDs. É, pesquisar, né, que é mais rápido. Bora lá. Pronto, aqui é a query. Observe que o parâmetro que é passado aqui, ó, ele foi nomeado como dólar underline 1, né? Ou seja, ele meio que transformou esse indicador aqui de parâmetro no nome lá, né? Pode ter situações em que você quer deixar o código gerado aqui um pouco mais intuitivo, né? Para que a pessoa que, quando estiver usando ali o código, ela consiga entender melhor o que é esse parâmetro, né? Porque senão ela teria que vir aqui, entrar e ver, ah, tá, isso aqui são os IDs. Então, a gente pode fazer isso usando a sintaxe aqui do CQC, né? E aí essa sintaxe você pode nomear os parâmetros, né? Então a gente pode alterar o nome default dos parâmetros. Então eu vou dar um exemplo aqui. Tem duas maneiras de fazer. Tem uma mais verbosa e uma menor ali, né? Então vamos ver primeiro a opção mais verbosa, né? Então aqui eu faço o seguinte, eu vou tirar esse $1 e vou fazer o seguinte, eu vou usar o ciclo C. A gente até já usou esse recurso aqui, ó, para criar
para que quando ele gere aqui a struct, ele gere uma struct com os valores aqui com struct embedded, né? Então, ao invés de gerar tudo numa struct só. Então, a gente vai cyclec.arg e aí eu vou colocar o nome do argumento que eu quero. Então, aqui eu vou colocar que é IDs, né? Ou seja, estou dizendo que o nome desse argumento aqui, que está $1, eu quero que ele seja IDs, né? No plural. Vou salvar. E aí a gente vai aqui e gerar, né? C generate. Pronto. Quando eu gerei, ele já alterou aqui o arquivo. E observe agora, ó, que não está mais $1. Agora está IDs, né? Ou seja, o nome que eu passei lá. Então isso aqui pode ser útil, às vezes tem uma query ali com parâmetros numerados aqui, né? Quando o parâmetro ele é assim, ó, por exemplo, diretamente passado, então se eu pegar esse delete aqui, ó, ele já infere o nome, certo? É só quando é no caso onde eu estou usando, por exemplo, uma função, né? Sei lá, digamos que eu esteja usando um case, né, do SQL. Então, nesses casos, ele não consegue inferir, né? Porque eu estou usando ali uma função. Certo? Ó, esse count aqui não é um bom exemplo, porque como eu estou usando asterisco aqui, ele vai trazer todos os campos, né? Então, ele vai criar ali ele vai criar um tipo. Certo? Mas acho que deu para entender, né? A segunda opção, ela é um pouco mais, menos verbosa, digamos, que é você usar aqui, ó, @id. Também serve, eu vou colocar post, post ID, só para a gente ver a diferença, né? Deixa eu abrir aqui, para a gente ver a diferença. Vamos lá, tá aqui. Ou seja, tá IDs, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, @post IDs, vou salvar, vou pedir para gerar, ó, e agora ó, ele criou aqui com post IDs, né? Observe que isso aqui também é configurável, mas é um padrão do CCC. Ele usa o padrão aqui camel case, né? Por default. Então, se eu colocar aqui, ó, com underscore, né? Com underline, ele converte para esse padrão aqui do camel case, que é o padrão que a linguagem Go usa, certo? Então, é isso. É bem tranquilo. Tem essas duas maneiras aí para você utilizar, certo? Beleza? Então, agora vamos lá para o segundo assunto aqui do dia. A gente vai aprender agora como lidar com parâmetros nulos, né? O que é isso, né? Em algumas situações, você deseja permitir que um determinado parâmetro ele seja nullable, certo? Então, você quer permitir que ali ele possa desconsiderar um determinado valor. Como que você faz isso usando aqui o CTRL-C? A gente vai criar aqui um update, onde a gente vai permitir fazer o update, por exemplo, de vários campos. E, e aí, se eu não passar determinado campo, ele não vai atualizar, certo? Então, é uma forma de eu garantir que mesmo que eu passe um valor nulo, eu não vou transformar em nulo aquele campo, né? É uma situação que pode acontecer, tá? Então, eu vou criar aqui uma consulta, vou chamar de update content or auto. Vou retornar o resultado e eu vou usar aqui um update. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o set, só que eu vou passar aqui no set dois valores, né? Então eu vou passar aqui o content e o content ele vai receber,
Eu poderia passar direto aqui o atributo, né? Por exemplo, content. Só que eu quero que esse valor ele possa vir nulo. Então, como que eu vou fazer isso, né? Se eu não passar. Então, eu vou usar aqui a função coalesce, né? É bom você observar. Eu não sei se essa função ela é do ANSI, né? Do ANSI SQL, ou seja, do padrão. Mas eu acredito que a maioria dos, pelo menos os bancos aqui, o MySQL e o Postgres, eu acredito que suportam. Essa função ela serve para fazer o seguinte: eu passo aqui uma sequência de parâmetros e ela vai me retornar, o coalesce, ele vai retornar o primeiro parâmetro não nulo dessa sequência, certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu quero que o content ele seja o ciclo c.narg, né? Ou seja, de no argument ou new, né? New argument, no caso no, né? Que é SQL. E aí eu passo o nome aqui que eu quero, né? E caso contrário, eu vou pegar o próprio content, certo? O próprio content que já está na tabela. E o autor, né? Eu vou também usar aqui o coalesce, ciclo C narg. Aqui eu sou obrigado a usar esse modo aqui mais verboso, certo? Eu não posso usar o arroba, porque eu preciso dizer que é esse tipo aqui, né? Essa função. Aqui autor e aqui autor também. Where ID, aí aqui eu posso passar assim, né? ID, e eu vou pedir para retornar o conteúdo todo, certo? Pronto, então eu estou passando, estou fazendo um update, né? Permitindo que esse argumento aqui possa vir nulo, e se ele vier nulo, eu vou escolher aqui o valor que já está na tabela. Então vou rodar a geração, tem um erro aqui na coluna, vamos ver onde é, update 7, ele está dizendo que é na linha 60. Content, coalesce. Não tô enxergando aqui o erro. Ah, tá aqui. Não, tá certo. Autor igual a coalesce. Ah, foi aqui, ó. Na verdade, ele deu bem errado aqui, né? Deu 60, 14, né? 14, na verdade, não, na verdade era embaixo, né? Mas enfim. Vou dar. O coalesce aqui tá fechando aqui. Hum, Deixa eu igualar aqui para ver se NARG, content alto, vírgula, vírgula, content, vírgula, where, ID. Ah, porque eu acho que eu não salvei, né? Não salvei. Ah, claro. Não coloquei o nome da tabela, aí fica difícil, né? Tabela de post aqui. Deu pra ver que esse erro aqui, essa mensagem de erro aqui, ela não é das melhores, né? Ela tava apontando o erro bem aqui assim, né? Na verdade. 14, né? Ó, bem aqui, ela tava. Só que na verdade o erro tava aqui em cima, né? Porque eu não tava informando a tabela. Tá, agora foi. Vamos pesquisar aqui pra gente ver como foi que ele gerou essa consulta. Então, ó, observe que como eu quero um parâmetro nullable, então ele usou aqui a opção do no string, né? Então aqui eu posso passar um parâmetro nulo que ele não vai atualizar. Então, bora testar, né? Vou pegar aqui, eu acho que eu não startei aqui o banco. Vou startar. Abrir aqui um outro terminal para a gente ver. Então, vou dar aqui um select em posts. Então, tá aqui, ó.
conteúdo e o autor que tá aparecendo aqui, ó. Miguel, Miguel. Tá todo mundo Miguel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu só tirar isso daqui por enquanto. Eu vou fazer o update aqui, ó, desse ID2, certo? Então eu vou passar aqui, eu vou pegar o queries.update content, o autor, né? Passar aqui o context, vou criar aqui o parâmetro e aí eu vou passar o seguinte, é, eu vou alterar o conteúdo, certo? Vou colocar assim, ó, conteúdo alterado e que ele tá reclamando. Ah, porque pode ser nulo, né? Claro. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui a string, vai ser esse valor. E eu vou dizer que é válido true. Não vou passar o autor. Ou seja, ele vai nulo, né? Vai vazio. Então ele vai. Quando eu executar essa query, eu espero que esse segundo post ele. Acho que faltou o ID também, né? O ID é obrigatório. Vou passar aqui o ID2. E aí eu quero que ele altere só o conteúdo, certo? Ele vai alterar esse conteúdo, mas vai permanecer aqui como o Miguel. Então aqui vai retornar o próprio resultado, né? Aqui, ó, resultado que vai ser um post e um erro. Se der erro. Se der erro, eu vou dar aqui um panic. E do contrário, eu vou simplesmente imprimir aqui o post. Só para a gente ver o post modificado no caso, certo? Posso até usar aqui o trata erro, né? Beleza, vamos lá, vamos rodar. Go run. E tá aí, ó, né? Ele alterou, né? Esse aqui é o conteúdo alterado. E observe que o Miguel ele não alterou, certo? Então eu posso comentar aqui e agora eu posso mudar o autor. Vou colocar aqui Robson e o valid para true. Pronto, agora eu vou alterar só o. Sim, se a gente olhar lá no banco, né? Obviamente, vou pegar aqui o content e o autor. From posts, o LID igual a 2. Então, conteúdo alterado, Miguel. Agora eu vou alterar só o autor. Então, vou rodar. Já dá para ver aqui, né, que ele alterou, mas vamos conferir lá no banco também. Tá? Então, ele foi ali alterado também. Tá? Então, bem simples, tá? Bem tranquilinho aí. Se você quiser usar esse recurso aí para outras queries, fique à vontade aí. Tá, então, beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, e aí já entra aqui na parte do arquivo de configuração, a gente pode fazer a sobrescrita de algumas coisas de maneira global, de alguns parâmetros. Um deles é a sobrescrita de nomes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu esquema e ele está aqui em inglês, né? Por exemplo, né? Title, content, etc. Digamos que eu quisesse que a struct, né? Eu sei que é um exemplo bem bobo, né? Porque talvez não seja algo que você queira, mas de repente tem uma tabela ali que é um nome, né, comprido ali, ou sei lá, que não faz muito sentido para o seu negócio, você pode querer mudar. Eu vou usar um exemplo bem básico só para a gente entender o conceito, né? Então,
A gente vai aqui, ó, usar o overrides. Eu vou fazer a sobrescrita da parte de geração de código Go e eu quero fazer uma alteração, um rename. Eu quero alterar o quê? Eu quero alterar o campo. O que for content, eu quero que vire conteúdo. Tá? Inclusive assim, ó, com a primeira letra maiúscula. Se eu fizer isso aqui, ele não vai alterar a estrutura do banco, certo? Ele vai alterar ele só vai alterar os valores gerados. Então, eu vou rodar aqui, ó, o generate. Observe que se a gente abrir agora o model, aqui, ó, model, observe que o campo content agora ele está escrito aqui, ó, conteúdo, certo? Porém, lá no banco não mudou, certo? Então, continua aqui, verdade. Ai, meu Deus. Pronto. Ó, continua content, certo? Porém, aqui para o meu model, ele alterou aqui o nome para conteúdo, certo? Então, inclusive aqui, né, se eu continuasse aqui, ele ia quebrar, né? Mas é uma maneira, né, de você sobrescrever, né? Claro, né, use isso aqui com parcimônia, né? Porque é uma alteração global, né? Então, pode ser que você acabe tendo problemas em relação a isso aqui, né? Mas é um recurso, né? Se você precisar, tá aí para ser usado, beleza? Pronto. Que mais? Outra coisa que a gente pode fazer, além de sobrescrever nomes de, de, de campos, a gente pode sobrescrever tipos também. Se você olhar a documentação, ele dá um exemplo lá, por exemplo, do UUID, né? O UID ou o ID é uma maneira de você gerar campos usando uma espécie de hash, né? Ele vai gerar um valor meio maluco lá. Maluco não, né? Tem um padrão, mas é como se fosse um hash. Esse UUID em tese, né? É um valor ali universal único, né? Então ele vai gerar um valor gigante lá, mas que ele meio que tenta garantir que aquele valor é único ali pro seu escopo. E aí a gente pode fazer. Eu vou usar um outro exemplo, porque o caso lá da documentação, ele é um pouco mais chatinho, né? Tem que instalar a biblioteca. Mas depois, se você quiser, você pode dar uma olhada lá, na documentação, né? Na parte aqui, ó, de rename fields. Não, rename fields não. Overriding types. Ele usa aqui o exemplo do UUID. Ele está trocando o default, que é o do Google, para esse Go FRS. Se quiser usar, pode usar aí. A gente vai fazer um pouco diferente aqui. Eu vou criar um tipo só para a gente ver que pode ser qualquer tipo, certo? Vou criar aqui um pacote. Vou criar aqui um type.go. Vou criar aqui o meu tipo. Eu vou criar um tipo bem simples aqui. Eu vou chamar de myString. Vou só criar um alias. Um alias para string, certo? E aí agora eu venho aqui, ó, no SQL YAML e agora não mais na seção aqui de Go, mas aqui na seção de SQL, especificamente aqui na parte de geração. Então eu vou vir aqui, ó, aqui vai ter um override também, override, e aí ele tem algumas opções aqui. A opção que eu vou usar é a seguinte, a db, ó, dbType. Eu vou dizer todo campo que for text no, no banco,
eu quero que ele use o meu tipo aqui, ó. O tipo que eu gerei. Aí, como que vai ser o nome aqui do campo? Bom, vai ser o nome do registro, né? Então, vou pegar aqui, ó, o módulo. Vou copiar isso aqui. Vou passar aqui, ó. Types, que é o pacote. E o nome do meu tipo. Ponto myString. Certo? Então, é o nome aqui, ó, que eu coloquei. Tá. Depois que eu faço isso aqui, deixa eu só mostrar aqui como que tá o modelo hoje. Ó, o modelo hoje tá tudo string aqui, ó. String, string, string. Agora eu vou gerar novamente. E, ó, até foi, deixei aberto aqui, foi até bom, deu pra gente ver aqui, ó. Ele trocou, né, ó, o tipo aqui, ó, de string para o tipo que eu informei, né? Então ele tá usando agora esse tipo mais string, que é o tipo que eu criei, certo? Como ele é só um alias, então assim, não tem muito problema, né? Eu posso, tanto se eu colocar aqui, ó, conteúdo, eu posso, não, esse caso aqui não foi um caso bom porque, mas enfim, se eu criasse aqui um post, eu poderia passar aqui, ó, o conteúdo, o title, por exemplo, eu posso passar direto uma string aqui, certo? Porque, na verdade, ele não está deixando. Ah, porque eu preciso fazer o cache, né? Então, aqui, ó, false. Ele está reclamando aqui porque eu não defini o tipo, né? Ou não defini o nome. Ah, pronto. Então, ó, eu preciso fazer o cache aqui pro meu tipo, certo? Porém, aqui na Square eu posso passar direto porque ele é só um alias, né? Então, no final, tipo, se eu tiver a.title, acho que eu consigo fazer assim, ó. Porque, como ele é só um alias, né? Então, ele vai aceitar aqui a string. Aqui na construção é porque deve estar lá no parâmetro o tipo. Mas beleza. Então, essa é uma forma de você sobrescrever um tipo, né? Então, sei lá, um outro exemplo aqui que poderia acontecer. Digamos que eu tenha um campo datetime, né? Que tem data e hora. E aí eu quero, sei lá, não me interessa a hora. Então, eu posso, de repente, mudar aqui para ele usar um time. Se bem que aqui não vai fazer tanta diferença, né? Porque o time é usado para os dois, né? Mas, sei lá, se eu tivesse um tipo específico lá para data e hora, você poderia usar, certo? Então, tranquilo. Mais uma opção aí para você explorar, que é essa sobrecarga de tipos. Além desse parâmetro, o, o CTRL-C, ele tem uma série de outros parâmetros, né? Que eu não vou mostrar todos, obviamente, senão a gente ia passar o dia todo aqui vendo parâmetros. Então, assim, eu recomendo que você venha aqui na documentação, pode vir aqui, ó, em Configuration, e aqui, calma que não abriu, pronto. Aqui você pode ver todas as opções que você tem. Então, assim, é bastante coisa, né? Inclusive tem geração aqui para outras linguagens, né? Ele já suporta, além do Go, né? Ele suporta aqui, ó, Kotlin, Python, e JSON, certo? Obviamente que isso aqui pode crescer, né? E eu acho que até você pode criar os seus próprios chips. Mas a gente vai ver aqui, ó, algumas. Essas configurações aqui, a gente viu o rename, né? Overrides. Eu posso mudar aqui, ó, o arquivo de saída, modelo, permitir ou não slice vazio. E aí tem os defaults, né? Eu vou mostrar aqui dois que eu acho bem interessante, que eles não vêm por padrão habilitado, mas que a gente pode habilitar e eu acho que fica interessante aqui. Você pode pedir para ele gerar
anotações, né? Anotações não, acho que Go, na verdade, o Go chama de tag, né? Então, deixa eu abrir aqui o modelo. É, a gente tem um conceito em Go que é o conceito de tag, né? Você pode passar aqui por exemplo, um JSON, né? Então, você pode passar aqui. E aí tem outros tipos também. E aí você pode pedir pro SQL C gerar. Caso você queira usar, né? Eu sei que em algumas situações as pessoas não usam diretamente os tipos gerados aqui pelo SQL C, né? Eles preferem, algumas pessoas preferem deixar esse tipo aqui só para lidar com o banco e criar um outro modelo para expor, né? Então, para colocar numa camada mais externa. Mas caso você queira, esse tipo aqui, esse struct, ela pode ficar mais rica se você usar essa opção aqui. Então eu posso usar aqui, ó, emit JSON tags, por exemplo. Ó, o default é falso, então ele não coloca. Então vou mudar aqui para true. E agora, ó, quando eu rodar o generate, se eu vier aqui, ó, no tipo, ó, observe que ele gerou, ó, as tags JSON, né? Então eu conseguiria transformar agora essa struct aqui, converter ela em JSON e observe que ele, ó, já fez aqui o trabalho, né, de colocar o camel case, né? Aliás, colocar para minúsculo aqui, né, que é o padrão que a gente usa em JSON, né? Já na nossa struct a gente precisa deixar a maiúscula a primeira, porque para fazer a conversão para o JSON eu preciso ter a primeira letra lá maiúscula para dizer que aquele campo ele é exportado, certo? Beleza. A outra opção também é o emit db tags, que também vem falso e eu posso colocar aqui para true, né? Algumas bibliotecas usam essas tags aqui, db, para fazer a inspeção do seu modelo. Então, sei lá, se você quer nomear aqui o seu campo diferente do que está no banco, essa aqui também é a opção, né? Algumas bibliotecas elas olham para essa DB tag, né? Mas deixa eu gerar para a gente ver como é que ela é gerada. Ó, é assim, né? Então, ó, da mesma forma que eu tenho o JSON aqui, eu tenho o DB. Então, o que eu estou dizendo é, no banco aqui, ó, vai ser ID, né? ID minúsculo, sei lá, se o banco for case sensitive, né? Então, eu posso adicionar essas tags diretamente aqui na minha struct, certo? Tem uma série de outras opções lá, você pode modificar a forma como as tags são geradas, né? Então, ó, JSON tags case style, né? O default, o default tá none, né? Mas você pode colocar camel, né? Para camel case, Pascal case, Snake, né? Que é o padrão que o Python usa, se não me engano, né? E o none é para usar o nome da coluna no banco, né? Que é o default, né? Então, o jeito que está no banco, ele traz para para o para struct. Ó, você pode alterar aqui, ó, JSON tags ID uppercase, né, para o ID vir assim, ó, uppercase tudo, né? Então o default também é falso. A maioria o default é falso, se você olhar, né? Então é, eles consideram isso aqui como coisas extras, né? Então se você quiser habilitar, você vai ter que vir aqui diretamente no arquivo de configuração e fazer essa mudança, certo? Bom, pessoal, é, era isso para esse vídeo e a gente finaliza também aqui essa série, né? Então, acho que foi bem bacana, a gente explorou aqui todo o conteúdo, né, da biblioteca, né? Tem algumas coisas extras aqui, né? Questão de da- é, banco de dados suportados em linguagens. Se quiser depois dar uma explorada aí na documentação, mas o que a gente viu aqui nessa série já é suficiente para você
usar tranquilamente essa biblioteca aí no seu projeto, né? Mesmo em produção, sem problema nenhum. Ela é bastante, ela está bastante estável, né? E pode ser usada aí tranquilamente, né? Como eu falei, caso você queira uma alternativa ali a ferramentas ORM. Beleza? Então, só quero agradecer aí a audiência do canal. Espero que tenham gostado da série. Não esqueça aí de deixar o like, comentar, né? Dizer aí se você gostou, se não gostou, o que mais você queria ver aí no canal. Então, aproveite aí, usa esses recursos aí para deixar algum feedback, caso seja do seu interesse. Então é isso, agradeço mais uma vez e a gente se vê aí num próximo vídeo. Valeu!